Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Informação em 30 Minutos. Se você procura notícia, é aqui que você vai ter. Vamos falar hoje da nossa pauta sobre política. Temos aí as pesquisas do Ibope, né? Na semana passada, até sexta-feira, tínhamos uma configuração, essa semana com certeza irá sair outra. Nós estamos falando hoje no dia 1/10/2018, primeiro dia do mês de outubro, e a pesquisa Ibope, ela disse na semana passada, ela trouxe os seguintes resultados: Bolsonaro com 27, Haddad com 21, Ciro com 12, Alckmin com 8 e Marina com 6%. Vamos fazer uma análise de cada candidato, né? O Bolsonaro, dentro da minha concepção, eu acredito que ele irá perder bastante votos devido ao movimento que teve nesse final de semana, o hashtag ele não. E isso realmente é um problema que afeta diretamente, né, o Bolsonaro com as mulheres. Então isso aí é um problema sério, vem acontecendo e está a olhos vistos, né? Nós sabemos disso aí. O Haddad com 21%, ele vem aí ganhando votos, vem realmente ampliando a sua vantagem sobre o Ciro e chegando mais próximo do Bolsonaro. Então parece que caminhamos aí para Bolsonaro e Haddad para o segundo turno. Temos também o Ciro com 12%. O Ciro vem batendo bastante no Haddad, isso vai se tornar uma dificuldade, vamos dizer assim, caso o Ciro venha a passar o Haddad, uma composição com a esquerda. Então não dá para entender muito o critério eleitoral, né? Esse critério eleitoral ele vai fazendo a diferença, isso aí vai realmente trazendo problemas para o segundo turno. Já o Alckmin, ele pegou a metralhadora do Bolsonaro e está atirando para tudo quanto é lado. Realmente ele tem feito isso. Ele bate no Bolsonaro, bate no Haddad, ele bate no Ciro, enfim, ele está desesperado. Eu, na minha visão, acredito que a partir de agora o PSDB já era. O PSDB se aniquilou para qualquer governo. Também, um comentário específico, né? O PSDB sempre foi em cima do muro. Sempre foi em cima do muro. Teve no governo Temer até o finalzinho agora, querendo pegar o barco aí para poder dar um golpe em cima do PSDB, em cima do PMDB, do MDB, né, do Temer. Então, alguma coisa vem acontecendo aí que realmente eles não são favoráveis a nada, né? Já Marina disse que vai para o segundo turno. Não sei aonde, com 6%, dificilmente Marina ela vai virar. Mesmo porque Marina não é a candidata preferida da esquerda, né? Ela sempre é monocrática, vamos dizer assim. Marina só pensa em meio ambiente, vou discutir com o povo, e infelizmente, meu povo, não é assim, né? Você tem que ter, nós queremos um governante que tenha atitude, que tome atitude e faça acontecer. Mas uma coisa vem realmente acontecendo aí e vem preocupando bastante a gente. Muita promessa de campanha, e essas promessas de campanha, elas realmente têm uma tendência a não se configurarem. Por quê? Depende da Câmara. Ninguém está preocupado, ninguém está vendo os candidatos para o Senado, os candidatos para a Câmara dos Deputados, deputado federal principalmente, que são os legisladores. Se ele manda uma medida provisória, dizendo lá, vou saldar a dívida dos brasileiros, legal, tem que passar pela Câmara. E não estamos dando a devida importância para essa votação. Infelizmente, o brasileiro ele tem isso. Não é nem o brasileiro em si, não critico você, meu ouvinte, mas eu digo o brasileiro, eles querem confundir tudo. Então eles põem como foco o presidente, e o presidente é um fantoche. Olha só o Temer, o que aconteceu com ele, né? Ele não fez um governo que deveria ser feito, não conseguiu aprovar as medidas, aprovou algumas medidas enquanto teve respeito, depois ele perdeu muito em respeito, pode ter certeza, a gente sabe disso, que ele perdeu bastante. Depois do Joesley, o que aconteceu com ele? Então, é bom que a gente veja isso. Quem for governar tem que ter a maioria. Então, seja ela através de alianças e seja ela talvez dos próprios candidatos sendo eleito. Então, você, eleitor, que vai votar em algum deles, tenha em mente que você também deverá colocar o maior número de parlamentares possíveis do mesmo partido ou da aliança. Isso vai ser fundamental para que a gente possa realmente fazer a diferença. Tá? Isso eu falo para vocês com consciência, porque toda vez você vê o governo falando não consegui votar, por quê? Porque não tem a maioria. Então esse é um dos problemas que nós temos aí dentro da concepção política, né? Mas um outro item, um outro agravante aí na política agora,
que nós podemos dizer aí, são 3 milhões de eleitores descredenciados que perderam o direito de votar em 2018 por não ter atualizado a biometria. Tentaram no Congresso, tentaram de alguma forma ou de outra para que pudesse, no Supremo Tribunal, para que pudesse reverter essa situação, mas o Supremo foi contra. Existe uma lei, o brasileiro também tem esse problema de se perder, deixa para a última hora, chega na última hora não pode, não consegue, então enfim, 3 milhões de habitantes aí, 3 milhões de eleitores vão deixar de votar. Então verifique o teu caso, entra no site do TSE, e verifique lá se você não está nessa condição. De repente você também está nessa condição, chega lá no seu município, vai votar, é biometria, não pode votar. Então você vai perder tempo ainda de sair de casa. Então verifique a sua situação, verifique como você está. É bem interessante a gente ficar atento a tudo que acontece. Nessa semana, também na sexta-feira, foi concedido ao ex-presidente Lula que ele pudesse dar 2 entrevistas à Folha de São Paulo. E no sábado já mesmo o Luiz Fux, quer dizer, o Lewandowski, né, o ministro Lewandowski, ele assinou que ele poderia dar essas entrevistas. Então está tudo certo, com a Folha tudo certo. Como eles chegaram vamos dar essa entrevista, o Luiz Fux passou pelo Luiz Fux, e o Luiz Fux brecou. Não pode, né, revogou. Então agora criou um clima totalmente instável dentro do Supremo Tribunal. Aliás, há muito tempo vem esse manda e desmando. Isso na alta corte, na Suprema Corte. Quer dizer, onde nós estamos? Né? Que um manda e o outro não faz, o outro manda, o outro desfaz. Enfim, parece que eles mesmos não se entendem. Então o Luiz Fux criou agora um grande problema porque ele foi contra uma decisão de um parceiro, que é o Lewandowski, e agora criou, né, um clima estranho aí para o presidente decidir, né, o presidente que é o Toffoli, né, então ele tem que decidir. Agora criou um impasse entre os dois. Seria bom que a gente ficasse atento aí para ver o desdobramento disso aí. Pode ser que seja interessante uma entrevista do presidente Lula? Pode ser bom para alavancar a candidatura do Haddad? Pode, mas também pode ser muito ruim, porque na postura que ele vem trabalhando, na postura que ele vem dizendo que é inocente, dizendo que o Moro o perseguiu, dizendo que o Brasil os direitos políticos dele estão sendo cerceados e que é político, né, que a prisão dele é política. Então, obviamente, ele tem direito a se defender, mas eu não entendo também como é que foi tão rápida a prisão de uma pessoa, sendo que tem muita gente solta ainda e aguardando aí, não sei, não dá para entender. Mas fica aí a teu critério, preste bem atenção em quem você vai votar, quais são as pessoas que estão disponíveis realmente, que atendam às suas necessidades. Eu gostaria muito que todos tivessem respeito pelo resultado e respeito também pelas pessoas. É fundamental que se tenha respeito pelas pessoas. E hoje as pessoas estão se degladiando, estão se destruindo, estão se batendo na rua. Gente, vamos pensar grande. O que é bom para o país? E você acha o que é bom para o país através da eleição do seu candidato. Cada um tem uma visão. Vamos permitir e respeitar que as pessoas tenham essa visão. Cada um vota em quem quer. Por isso o voto é secreto. Então, vamos pensar dessa forma e daqui para frente, se Deus quiser, não teremos mais problemas aí, não teremos degladiação e que tudo aconteça conforme nós queremos, tá? Vamos passar agora para o cotidiano. Nós temos aí uma lei que foi aprovada pelo Dias Toffoli. O Dias Toffoli agora é o presidente do Supremo e ele ficou na presidência da República, porque o Michel Temer viajou, foi para a ONU, né, fazer um discurso na ONU, o Rodrigo Maia está em campanha e o Eunício Oliveira está em campanha, que seriam os dois substitutos virtuais, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E aí o que acontece? Ele ficou no cargo de presidente e ontem, na sexta-feira, ele sancionou a lei da importunação sexual. É importante isso aí, né? Essa lei, ela vai colocar o camarada agora na cadeia. Eu não sei se vocês lembram o caso daquela menina no metrô, né, do assédio sexual, aquela coisa toda. E agora, se houver importunação sexual e for pego a pessoa que fez e que importunou, pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia.
Isso é importante também. E mais uma coisa importante, aquele namorado, aquela namorada, né, aquele casal que costumam filmar, botar, tirar fotos íntimas, aquela coisa toda, pode ter certeza que esse casal agora, quem colocar na internet, seja por qualquer meio, também está enquadrado na importunação sexual. Porque isso, quando acontece, acaba com a vida de uma das pessoas. Pode acreditar que acaba com a vida de uma das pessoas. E normalmente são mocinhas, né, jovens que, por pouca responsabilidade que têm, se deixam filmar, se deixam fotografar, mas isso vai ser bom, porque nós vimos casos aí de jovens, muitos jovens se matarem em função disso, e eu acho que está na hora de botar ordem, está na hora realmente de fazer as coisas acontecerem, né? Então vamos aguardar aí o desdobramento, vamos ver o que vai dar, mas o Toffoli, de qualquer maneira, o Dias Toffoli, de qualquer maneira ele conseguiu aí, né, entrar para a história, porque já sancionou uma lei como presidente da República, embora não seja presidente, né, ele está na condição de presidente, ele conseguiu fazê-lo, então é importante isso aí. Uma outra coisa importante, eu estava vendo também no noticiário, vocês conhecem a bicicleta Yellow, né? O sistema Yellow, eles têm as bicicletas amarelas e de alguma forma você vai lá com o teu celular, se cadastra no site deles, lá no aplicativo deles, e você consegue pegar a bicicleta. Então, até certo ponto, as bicicletas estavam em todos os lugares, todos os lugares. Eu mesmo cansei de ver bicicleta Yellow em vários lugares aí. E agora a Yellow deu uma complicada aí na vida do ciclista, né? Agora você tem bolsões para deixar a bicicleta, então você não pode largar a bicicleta em qualquer lugar. Olha só que coisa absurda, né? Então, eles vêm com uma proposta, te deixam andar a cidade inteira com a bicicleta, qualquer um pode ter uma bicicleta na porta da tua casa e você quiser usar, você vai lá com o aplicativo, você libera a bicicleta e anda. Mas agora não, criaram aí os bolsões, obviamente, devem estar tomando prejuízo. Não é fácil no Brasil, né, fazer algumas coisas dessa ordem aí, como é coletivo. Então, diz que já tem muitas bicicletas quebradas, muitos problemas aí, no geral, em relação às bicicletas. E agora criaram o bolsão. E se você deixar fora desse bolsão, você vai pagar uma taxa de R$30. Automaticamente você vai pagar uma taxa de R$30. Olha que beleza, hein? Quer dizer, você sai com a bicicleta, um custo muito baixo, e se você deixar fora do bolsão, você paga uma taxa de R$30. Bom, o que acontece? Eles começaram a entender que no Brasil é diferente. No Brasil é diferente. Mas não deixassem, né, como foi. Infelizmente agora a gente tem visto aí, eles vão ter que mudar. Mas isso é bom de uma certa maneira, porque o brasileiro, tudo que vem de fora, o brasileiro quer se adequar. Tudo que vem de fora é o melhor. Então vamos ter um pouco de consciência. Vamos tentar ver se realmente é bom ou não é bom. Né? Eu acho que nem tudo que vem de fora é bom. O Brasil é muito bom, o Brasil é muito rico, o Brasil é muito bonito. Então vamos começar a cultivar aqui os nossos hábitos e mostrar para o mundo que nós somos melhores, né, de alguma forma. E nós temos coisas aí, temos cabeças pensantes aí. Todo dia tem gente empreendendo no Brasil. Então vamos ter essa noção aí. Uma outra coisa que é bastante a nível de cultura, né, é a internação do cartunista Ziraldo, com 85 anos, ele teve um AVC, né, e uma de suas obras é O Menino Maluquinho, e ele continua em estado grave. Então, algumas pessoas, né, algumas pessoas que já fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, e todo mundo conhece o Menino Maluquinho, né, uma história que vem transcendendo. O Ziraldo já tem 85 anos, mas vamos torcer aí para o seu pronto restabelecimento, que ele realmente tenha condições aí de, daqui para frente, né, ter uma vida melhor, se recuperar desse AVC. Não é fácil, a idade é avançada, então fica difícil a gente entender como vai ser feito, como vai ficar. Uma outra coisa, agora um discurso que o Temer deu, né, na ONU, engraçado, ele diz o seguinte, né, abre aspas, disse que fará uma transição com tranquilidade de dever cumprido. Aí eu pergunto para vocês, que dever cumprido é esse? Como ele cumpriu esse dever? Esse dever realmente foi cumprido? O que o Temer fez? A não ser tirar a Dilma Rousseff. Ele é um golpe, com certeza, se você parar para analisar, pega toda a história, ninguém está falando agora do que a Dilma fez ou deixou de fazer. E mesmo que ela tenha feito ou deixado de fazer, ele estava junto. Ele era vice-presidente.
Então, ele se aproveitou bastante dessa situação, achou que tirando o governo seria isso aí. Na minha visão, ele já queria tirar esse governo lá atrás, quando ele entrou, ele já queria tirar esse governo. Hoje ele não quer mais, ele não sabe mais o que fazer, porque ele não consegue governar por erro dele mesmo. Quer dizer, ele foi pego na gravação com Joesley Batista, de lá para cá ele não conseguiu aprovar mais nada. Por que não aprovou mais nada, gente? É simples, perdeu a credibilidade. É aquilo que eu falava no começo. Para um governante governar, ele tem que ter a maioria nas duas casas, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado. E ele não os tinha mais. Então as pessoas começaram a sair, começaram a abandonar o barco. Até então o que poderia ser proveitoso, o que poderia ser de alguma forma saudável, né? O que ele poderia ter feito, mas não fez. E detalhe, algumas coisas foram até interessantes, que vai ficar para o próximo presidente, que é a aprovação da Previdência, né? A reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um negócio complexo, é um negócio bem amplo, não é tão simples assim. Algumas coisas vêm acontecendo, quando você fala em reforma da Previdência, o Ciro tem falado isso, que vai fazer a reforma, que vai acabar com os privilégios. Mas, gente, vamos ser bem sinceros, tem brasileiro que ganha menos de um salário mínimo e tem brasileiro que ganha 33 mil reais. É o caso daquela Valois, né, que era ministra da Cultura lá. Vamos levar em consideração que ela não estava errada. Aonde ela estaria errada? Ela estava em casa, aposentada, ganhando 33 mil reais e ela foi convidada para ser ministra. Ou seja, você sai de casa para trabalhar, você tem que ser remunerado. E se o salário do ministro é 30 mil reais, ela tem direito a ganhar esses 30 mil reais, mesmo estando aposentada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, algumas coisas a gente precisa entender para depois discutir. Não adianta o Ciro falar, o Haddad falar, a Marina falar, o Bolsonaro falar. O Bolsonaro é até mais perigoso, né, dentro desse cenário aí, porque fala em cancelamento do 13º, o Mourão, nem tanto o Bolsonaro, mas o Mourão, que é militar rígido mesmo, né, fala em cancelamento do 13º, fala em cancelamento de abono de férias. Então, não se consegue entender, querem tirar todos os direitos dos trabalhadores, tendo em vista que a terceirização já foi aprovada, e uma vez aprovada a terceirização, agora seriam os prestadores de serviço, nada de CLT. Então, isso já é uma das coisas que a gente precisa começar a se preocupar. E tudo que for feito, tem que ser feito através do Congresso. O presidente pode, através de medida provisória, fazê-lo? Pode, mas é medida provisória, ou seja, é provisório por um tempo. E passado por um tempo, dependendo disso, ele tem que voltar, tem que reeditar a medida. Então, é bom que nós ficamos aí bem atentos. E, Michel Temer, desculpa, né? Dever cumprido? Que dever? Você, na minha visão, já deveria ter saído. Nós perdemos a oportunidade, quando houve aquela greve dos caminhoneiros, de tirá-lo. Mas, infelizmente, alguns brasileiros pagaram R$10,50 no litro de combustível. Isso é inconcebível. Me desculpe. A informação tem que ser passada. E você, meu telespectador, você, meu ouvinte, realmente pode acreditar. Tem gente que é contra o Brasil e é o próprio brasileiro. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de economia. Olha só, chegamos aí quase na última parte do nosso jornal. E, de alguma forma, mais uma informação importante aí, né? Nós tivemos a liberação de empréstimo consignado com a garantia do FGTS. Isso é bom, de alguma forma vai aquecer a economia. Obviamente tem bastante gente endividada, mas aí eu pergunto para vocês, os juros, qual que é o juro? Né? 3,5%. Gente, governo, me desculpa, né? Me desculpa. Mas, sinceramente, isso é presente de grego. Nós temos aí algumas linhas de crédito consignado a 2%. Por que tudo que vem do governo tem que vir com um valor mais alto? Tem que vir com um teor mais alto. Então é bom que a gente comece a entender que o governo ajuda, mas ele não dá nada de graça não. Não dá não. Presta atenção em quem você vai votar mesmo, porque ele não dá nada de graça. Olha só, liberou um dinheiro que é seu, que o Fundo de Garantia já é seu. Entenda o seguinte, a multa não é sua. A multa não. A multa é caso você seja desvinculado da empresa de alguma forma e tem uma série de restrições. Mas o dinheiro que está no Fundo de Garantia é seu. É um dinheiro que você
O trabalhador recebe, né, a empresa coloca na tua conta, é uma obrigação empresarial, não desconta nada de você, mas é um crédito conforme lei que a empresa faz numa conta vinculada. Então, esse dinheiro já está lá. De alguma forma, né, o governo poderia fazer alguma coisa diferente. E detalhe, né, uma coisa que nós temos que pensar um pouquinho aí, banco. Por que os bancos ganham tanto dinheiro e fazem tão pouco? Já pararam para pensar que os brasileiros estão endividados por causa dos bancos? Os bancos é que estão fazendo realmente com que os brasileiros fiquem parados, fiquem sem dinheiro, fiquem estagnados. Todo mundo que deve para banco ou deve para cartão de crédito. Os juros são acharcantes. O juro do governo anual é 6,5%. Aqui nós estamos falando em 3,5% mensal. O juro anual é 6,5%. E aqui nós estamos falando em 3,5%. Quer dizer, gente, quanto vai dar isso no final? Né? Sendo que 6,5% é a taxa de juros do governo. Isso é uma das preocupações que nós temos. E outra, os juros bancários batem 300%, 350%, 380%. Quer dizer, uma vez que você atrasou o teu cartão, e outra, juros sobre juros. Tá? Então, se você atrasou o teu cartão hoje, né, vamos falar em valores, R$1.000, e você tem lá 20% de juros, o mês que vem você deve 1.200. Você não pagou de novo, você vai pagar 20% sobre 1.200. Quer dizer, será que não dá, o governo não consegue ver isso? Não, sabe por que não? Vou responder para vocês. Porque eles são financiados pelos bancos. Eles são financiados pelos bancos. Olha aí Marina Silva. Marina Silva está sendo financiada pelo Itaú. Né? Segundo consta na campanha do Lula, ele foi financiado pelo Santander. Então, quer dizer, os bancos estão envolvidos. Fizeram uma lava-jato somente nas empreiteiras. Vamos fazer uma lava-jato nos bancos? Vamos ver o que acontece com os bancos? Fica aí a dica, né? Para quem quiser. Mas os bancos realmente têm feito a diferença aí em relação à população brasileira. É uma coisa boa, a taxa de desemprego cai para 12,1%. É importante isso aí, saber que 12,1%, né, nós estávamos aí com 13,8%, alguma coisa nesse sentido, mas uma notícia que chegou que foi muito ruim, de alguma forma, muito ruim, é que existe no Brasil aí 4.100.000 trabalhadores que não procuram mais emprego. 4.100.000. Que dizem que não tem condições de voltar, não conseguem emprego, isso são os chamados desalentados. E isso também é uma coisa que realmente eu vou ser bem sincero para vocês, não é simples. Você está desempregado realmente é complicado. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Eu acho que nesse próximo fim de ano deve abrir mais vagas de emprego e vamos ver como fica o ano que vem com o novo presidente. Alguma notícia também importante, o dólar fechou na sexta-feira, né? Na quinta-feira 3,99, na sexta-feira fechou a 4,03 e o euro a 4,69. É complicado, os juros também é uma coisa que vem realmente complicando a vida do dólar, vem complicando a vida dos exportadores e dos importadores. Exportadores até que é bom, o dólar alto que ele ganha mais dinheiro, e o importador não, porque ele paga mais para poder trazer o insumo, a matéria-prima que vem de fora. E nós temos muita coisa importada, gente. Pode acreditar que nós temos muita coisa. Nós temos pouquíssimas coisas aqui no Brasil que realmente são produtos que a gente pode utilizar com custo real. O Fed, né, o Federal Reserve dos Estados Unidos, sobe a taxa de juros também de entre 2 e 2,25, o que motiva, né, a alta do dólar em relação ao real, também estimula a moeda. E é importante nós sabermos aí, uma coisa que é importante vocês saberem, os Estados Unidos, ao mudar a taxa de juros, eles se tornam atrativos para investimentos. Então, quem iria investir no mundo em geral, né, prefere investir nos Estados Unidos, que tem uma economia mais tranquila, não tem uma volatilidade tão grande. Então eles procuram minimizar o risco e deixam de investir. Se nós aqui no Brasil estamos passando essa crise por falta de investimento, né, lá começa a sobrar investimento, porque todo mundo quer investir lá, até porque estão pagando um juro mais alto. O Brasil, ele é um país de especulação. Quando realmente as coisas não estão indo bem aqui, o pessoal resolve investir para ganhar dinheiro, totalmente especulável. Em relação ao mundo, né, vamos lá, na nossa última etapa aqui
do nosso jornal, uma coisa bastante esquisita, a gente costuma falar aí, chama-se uma figura chamada Donald Trump. Ele na ONU, ele fez um discurso e falou da intervenção militar na Venezuela. Legal, eu acho que a Venezuela também é uma coisa que preocupa bastante, traz um pouco de desalento, porque você vê, né, o Brasil aí está recebendo boa parte dos venezuelanos que têm entrado na nossa fronteira e tem causado alguns problemas específicos, né, até mesmo de estrutura. Mas olha só que coisa interessante, e a Síria? Quanto Bashar al-Assad mata, né? Quantas pessoas já morreram e ninguém consegue tirar? Por que não tem uma intervenção na Síria? Qual que é a diferença? Por que ele quer se meter num lugar o que muda para ele a Venezuela? Eu acho que tem muita gente maluca aí, o Trump é um louco, na minha visão ele não é um cara muito certo, ele ainda vai levar os Estados Unidos a um lugar ruim, pode ter certeza, isso vocês podem anotarem aí, depois me cobrem, tá? Nós estamos falando hoje, 1/10 de 2018, está ficando gravado isso, o mais importante, mas eu acredito que ele não vai levar os Estados Unidos a um lugar bom, não. Mesmo porque nós temos que entender que, de alguma forma ou de outra, um governo protecionista não é um bom governo. Nós temos que ser expansionistas, nós temos que criar elos de ligação, vender para todo mundo, comprar de todo mundo, criar uma política de boa vizinhança. E os Estados Unidos está cada vez mais se restringindo. Preste atenção, para nós é prejudicial. Pode pensar que não afeta você, mas afeta. E afeta bastante. A briga da China com os Estados Unidos, se houver uma retaliação, 40% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, vai para a China. Se a China retalhar com os Estados Unidos e deixar de vender, que é o seu principal cliente, o que vai acontecer? Vai sobrar material, vai cortar matéria-prima, vai cortar a produção e pode ir para uma recessão. E nós vendemos 40% para eles. Então, vamos prestar bem atenção que pode afetar a gente de alguma outra forma. Uma outra coisa que aconteceu interessante aí foi os nossos irmãos argentinos conseguiram aí mais 7 milhões de empréstimo, já mais dos 50 milhões que eles tiveram, que já pegaram 50 milhões com o FMI, pegaram mais 7 milhões, totalizando 57 milhões, para ver se consegue colocar a economia em dia. A Argentina vem sofrendo com isso bastante, o Brasil também sofre em relação à Argentina, porque nós exportamos bastante produtos para eles, então também é uma coisa interessante a gente ficar atento aí. E também temos a inflação da Argentina que chega a 40%. Gente, nós tivemos inflação de 10% aqui, já ficamos loucos. Imagina 40% de inflação. Isso é perda do dinheiro, perda do poder aquisitivo, assim, rapidamente. Não temos nem como pensar em organizar a situação. Então, basicamente, nessa semana nós falamos aí, né, da pauta política, falamos um pouquinho de mundo, falamos um pouco de cotidiano e economia. Eu convido você a voltar para o próximo programa, estaremos aqui prontos para dar notícia. Se você quer notícia aqui, você vai ter, pode ter certeza disso. Sempre terei o resumo da notícia pronto para poder lhe oferecer o melhor do conhecimento. Uma coisa importante é que você se cadastre no meu canal e esse canal realmente estará sempre pronto para lhe oferecer o melhor. A você, eleitor, que vai votar esse final de semana, tenha juízo, tenha cautela, tenha transparência, o voto é secreto, evite comentar o seu voto com alguém. Tem pessoas que realmente estão aí agredindo as outras pessoas porque são contra, né, de alguma forma ou de outra, o teu pensamento, então nós precisamos ter um pouco de noção. O que nós precisamos fazer? Saiba que os nossos governantes não governam sozinhos, tem toda uma estrutura, toda a Câmara dos Deputados, né, o Senado, que vão fazer a aprovação das leis. Uma outra coisa importante não reeleja aquele candidato que você já tem consciência de que ele não fez nada, né? Nós temos aí uma margem muito grande aí, interessante. São 214, se não me falha a memória, 214 deputados que estão envolvidos na Lava Jato. E nós temos 23 senadores que estão tentando a reeleição para continuar no foro privilegiado. Então, é importante a gente ter essa visão e sair fora e realmente, se puder, evitar de votar. Se você gosta, vote. Pode, se ele te faz bem, se ele te satisfaz, se você acha que realmente você tem condições de dar uma outra chance a ele, faça.
Ninguém aqui está para questionar isso, muito pelo contrário. Eu, particularmente, sou totalmente apartidário. Nós temos que buscar o nosso caminho. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para você? Essa é a visão que você tem que ter. Qual a visão que você vai ter para os seus filhos? Será que os projetos, né, que a gente não tem visto eles falarem de projetos, infelizmente, eles têm discutido, se degladiado, porque um está preso, porque um está solto, porque um é isso, outro é aquilo, mas cadê o plano de governo? Cadê o que a gente precisa saber? Cadê as coisas que realmente têm que acontecer? Isso realmente não tem sido fácil, porque plano de governo não é brinquedo. A gente sabe que muita coisa se promete, muita coisa se fala, mas infelizmente pouco se cumpre. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, que o final de semana seja bem tranquilo e que você saiba bem o que você está fazendo. Busque aí o seu caminho e que realmente seja o melhor. A todos que me ouvem, podem entrar em contato comigo. Eu solicito e peço para vocês ajuda na pauta. Caso vocês queiram saber um assunto mais específico, pode entrar em contato comigo. É dps.prog10@yahoo.com.br dps.prog10@yahoo.com.br. Um grande abraço e termina aqui Informação em 30 Minutos. Sucesso a todos e uma boa semana.